nada. Mas quando a gente pensa na decoração de casa, por que a gente precisa, assim, dar prioridade para esse acessório numa sala de visitas, num quarto, ou até mesmo para quem está fazendo ajustes no escritório, num consultório? Então, a cortina, ela está relacionada com a nossa parte afetiva e como estão os nossos relacionamentos, né? Como assim? Quem está em casa está Exatamente. dizendo o quê? Né? Que impacto é esse? Qual que é o efeito? Porque assim, geralmente na decoração, na arquitetura, a gente usa a cortina para quê? Para bloquear a incidência solar, para trazer mais privacidade para o ambiente, né? Mas a cortina também tem como objetivo trazer mais aconchego para o local, né? Então tudo isso está sim relacionado pela visão do Feng Shui, relacionado com os nossos relacionamentos e como a gente lida, né, com o relacionamento do casal, o relacionamento com os familiares e amigos, né? Essa é uma boa ideia? Então, essa sim, a gente sempre indica, então, em residências que seja cortina de tecido, tá? Vamos deixar as persianas para locais assim como escritórios, comércio, né? Justamente nesses locais que a gente não precisa ter uma ligação tão próxima com as pessoas dali, tá? Mesmo Então, aquela persiana mais fofinha, mais pomposa? sim, mesmo nesses casos, né? A gente prefere em residências assim, dessa forma, cortinas mais alongadas do teto ao piso. Com qual comprimento? Exatamente o comprimento, assim, não pode se arrastar muito no chão. O que, tá? que isso significa? Quando se arrasta muito no chão, significa que a pessoa não tem muita leveza no seu relacionamento, tá? Tá se arrastando, se prolongando. Então, é interessante que ela fique exatamente alinhada com o piso. Com essa transparência, Isso. o que a gente precisa levar em consideração em relação aos tons, às cores delas e ao tecido? Então, esse tecido é um tecido mais transparente, mais leve, né? Olha só como ele está esvoaçante nessa imagem. Então, realmente, né, ele traz uma leveza para o ambiente e a gente já pensa que a pessoa já tem um relacionamento mais leve, né? Então, tem tudo a ver. Inconscientemente, a gente absorve essa mensagem, esse Isso, sinal. Exatamente. Está direcionando o nosso cérebro com essa mensagem, né? De trazer relacionamentos mais leves para a nossa vida. E uma casa totalmente sem cortinas? Então, esse é um exemplo, né? Não parece um ambiente muito frio? Não parece acolhedor, né? Então, exatamente isso mostra como provavelmente deve estar o relacionamento dessa pessoa. Algo muito frio, né? Então, a cortina realmente, ela faz toda a diferença no ambiente. A persiana teria quais consequências na vida da gente? Então, a persiana, nesse caso, né, um tom mais branco, gélido, né? Realmente vai trazer isso para o nosso relacionamento, algo mais frio. Principalmente aquelas metálicas, sabe? Bem de muito escritório. Racional, no muito automático. Racional, então geralmente são pessoas mais práticas, né? Não são tão românticas, né? Não busca tão romantismo num relacionamento. O que é o Feng Shui? Por que a gente pode botar fé nessa tua explicação? O Feng Shui é uma técnica de harmonização de ambientes. Ela já tem mais de 4.000 anos, tá? Então, é uma técnica chinesa justamente para a gente harmonizar os ambientes da nossa casa. Então, é muito legal, né? Uma visão mais aprofundada de que forma a gente deve decorar a nossa casa, né? Porque tudo que a gente coloca ali, cada objeto, vai influenciar a nossa vida de alguma forma. Principalmente as cortinas, né? Que geralmente a gente não dá muita atenção para elas, né? Às vezes elas estão desbotadas, rasgadas. Sujas demais. Sujas. Isso não está refletindo na sua vida de alguma forma? Né? Como que isso mexe com a nossa autoestima? Olha, quando a gente se depara com algo assim, sabe aquela cortininha bordada de cozinha da casa da avó? Nossa, Sim. ela, né, tem um peso tão grande assim Então, em relação a sentimento, a lembrança. Não traz exatamente isso? Um Sim. aconchego? Parece que quando a gente olha uma imagem assim,
lembra a casa da nossa avó, parece que a gente consegue sentir um cheirinho de café até, né? Porque geralmente casa de vó é bem aconchegante, né? Então a cortina, olha o que ela pode remeter na nossa memória, né? Muito legal. É interessante porque tem bastante gente agora preparando a casa para o final de ano, para as festas, o encontro com gente, né, que até pouco tempo já não podia mais conviver com, né, por conta da pandemia, do distanciamento, que a gente ainda respeita sim, mas com um pouco mais de flexibilidade. Então, essa é a hora, né, de se concentrar. Os bandôs, você acha interessante? Sim, por exemplo, nessa imagem, né, é um tecido mais carregado, né? Então, a gente sempre se preocupa, assim, com a leveza, tá? Que seja um tecido, um linho, um voal, sempre se preocupando com a leveza. Agora, um tecido mais pesado, né, como nessa imagem, mais escuro, normalmente é uma pessoa, assim, mais prática, mais rígida, né? Que não traz uma leveza no relacionamento, né? Então, para quem busca, talvez, um relacionamento mais romântico, né? Invista em cortinas com aqueles voais, com detalhes, com bordados, tá? Vocês vão ver como isso vai fazer total diferença. Se você está na hora de trocar as suas peças aí em casa, né? As cortinas, então por que não adotar esse tipo de conduta, né? Ir por essa linha de raciocínio. Tem muita gente que acredita, tem gente que fala, não tem, né? Não pode ter uma ligação uma coisa com a outra. Mas, de qualquer maneira, né? Sendo supersticioso ou não trata-se de superstição nesse caso, né? Porque tem muito embasamento de muitas décadas, né? De séculos, inclusive. Então, se você puder compartilhar com uma amiga que você saiba que esteja nesse momento fazendo essa transição, mudando essa parte da decoração, depois compartilha também através das redes sociais, dá um jeito de falar pelo direct com a Débora, que é arquiteta. Vocês têm estudado muito, né, se lapidado nesse sentido como especialistas no assunto também dentro de um universo que parecia que não pertencia a vocês, arquitetos, até pouco tempo. Sim, exatamente. Então, a minha formação é arquiteta e urbanista, né? E atualmente eu me especializei na primeira pós-graduação do Brasil em neuroarquitetura, que é justamente estudar como o ambiente impacta o cérebro humano. E isso tem tudo a ver com o Feng Shui, né? Então, a gente traz comprovações científicas para que, quando o Feng Shui já falava isso há mais de 4.000 anos atrás. Então, hoje a gente já consegue comprovar muitas coisas, então é muito legal. Então, só quem coloca em prática mesmo consegue ver os resultados. E a gente quer paz nessa vida, né? Além de saúde, que é primordial, você ter um coração tranquilo, né? Deitar na cama para dormir, né? Assim, vendo novas perspectivas de um dia, né? Que vem pela frente ainda novas chances, oportunidades. Isso é muito, muito importante mesmo na vida da gente.